Bom, mais um detalhe nessa questão, né? Que é uma questão que a gente precisa debater bastante. Que é o seguinte, uma frase que fazia parte dessas matérias, duas questões, na verdade. Uma frase que fazia parte dessas matérias era o seguinte, que na matéria do Jean Willis, ele fala assim que essa situação, né, de maniqueísmo levou a um enfrentamento entre o PCO e o MBL, que trocaram socos aí em frente da Embaixada Russa, na verdade consulado russo do Rio de Janeiro, né? E ele fala que o PCO, ou MBL é fascismo de direita, o PCO é fascismo de esquerda. Isso daí a gente precisaria até, não é um problema de calúnia, precisaria pedir uma explicação para o Jean Willis. Ele começou a carreira dele como integrante do BBB, né? Agora ele está lá na Europa, exilado, né, entre aspas, fazendo curso de pós-graduação. Isso aí é uma coisa que ele aprendeu no curso de pós-graduação europeu, o fascismo de esquerda. O que é isso? De onde tiraram essa ideia? A primeira vez que apareceu essa ideia do fascismo de esquerda foi quando os luminares aí da escola de Frankfurt, em 1968, os estudantes partiram para cima deles, porque eles eram os direitistas muito safados. Aí eles falaram que os estudantes eram fascistas de esquerda. Por quê? Porque estavam contra eles, né? Então tinha o fascista de direita, Hitler, e o fascista de esquerda, os estudantes de 68. Sinceramente, eu não sei o que seria um fascista de esquerda e por que o PCO seria fascista de esquerda, exatamente. O Ciro Gomes também falou isso aí, é verdade. Não é a primeira vez que falam isso. O pessoal se desmoraliza, né, com essas ideias absurdas. Bom, uma outra coisa que é importante definir com clareza é o problema do nazismo, né? Uma parte da propaganda procura ocultar o nazismo na Ucrânia. E uma outra parte procura mostrar que, bom, sei lá, é uma coisa acidental, né? Aqui nós temos que colocar os pingos nos is. Quando a gente fala de nazismo, fascismo, seja lá o que for, também a gente não pode ficar repetindo fórmulas que aconteceram porque as coisas evoluem, né? Para você entender um fenômeno, você tem que ir na essência do problema. Você não pode ficar como é que se diz? Na rebarba, na periferia da coisa. Sei lá, o cara usar a suástica não é requisito necessário para você ser fascista. Mussolini não usava a suástica. Houve inúmeras organizações no mundo que não usavam a suástica. Os brasileiros, por exemplo, usavam a letra grega sigma. Então, isso daí não tem nada a ver. Ser inimigo de judeu também não é uma característica essencial do fascismo. O fascismo brasileiro, inclusive, dada a peculiaridade do país, né, que é um país muito miscigenado, achava que, do ponto de vista racial, o ideal era justamente a mistura das três raças que compõem a nacionalidade brasileira. Então, por exemplo, o integralismo não era contra os negros, mas era fascismo. Uma importante personalidade da luta dos negros no Brasil, que é o João Cândido, que organizou a revolta de Chibata, uma das maiores revoltas que aconteceu no Brasil, ele sublevou toda a frota marítima brasileira, militar, contra o governo da República Velha. Uma das maiores proezas que já fizeram no Brasil. E o homem, que era um cabo de esquadra, o João Cândido, que era um preto retinto,
quer dizer, preto de carvão, ele era o grande líder disso daí, foi ele que organizou todo o negócio. Né? E ele ficou conhecido como Almirante Negro porque ele dirigia a frota como se ele fosse realmente um almirante. O pessoal ficou espantado que o cabo de esquadra tivesse a capacidade de dirigir a frota. Inclusive, depois de muita enrolação do governo, eles aproximaram a frota do Rio de Janeiro e falaram: se vocês não aceitarem as nossas condições, nós vamos bombardear a cidade do Rio de Janeiro, começando pelo Palácio do Governo. Aí o pessoal olhou aqueles canhões enormes, né? E falou: acho que é melhor não se arriscar, que é bem capaz que ele faça isso daí. Né? Por falar na importância da paz e da guerra, né? Esse cidadão, ele era próximo do integralismo. A passeata mais famosa dos integralistas no Brasil teve como participação destacada o João Cândido. E, curiosamente, na entrevista que ele deu não sei se o pessoal conhece a história desse homem, que é um personagem muito interessante, muito velho já, né? Onde ele era um pobre coitado no Rio de Janeiro, pobre mesmo, né? Entrevista alguns jornalistas que conheciam a história, que é uma história que as Forças Armadas Brasileiras colocaram totalmente no esquecimento. Você não podia falar no nome desse homem, que era crime. Né? Em plena ditadura, 2 jornalistas entrevistaram o João Cândido e gravaram a entrevista com ele, uma entrevista gravada. Eu li a transcrição da entrevista. Ele fala um monte de coisas interessantes e no meio das coisas que ele fala, perguntam para ele a opinião dele sobre Hitler e Mussolini. E ele fala: eram grandes homens. Né? Você vê como o problema do fascismo é um problema complexo também. Né? Então, quer dizer, fascismo não é nada disso. Não é a decoração da casa que conta. É a estrutura. O fascismo, né? O fascismo de verdade é uma organização de combate contra a classe operária. E essa organização de combate, ela é feita por um pessoal meio, em geral, desaparafusado, né? Por aventureiros, figuras desgarradas, etc. e tal. Foi assim com o nazismo alemão, foi assim com o fascismo italiano. Isso só adquire uma importância real quando a burguesia contrata esse pessoal para agir em nome da burguesia. E quem contrata o pessoal é a burguesia imperialista. Então, quando o pessoal fala de nazismo na Ucrânia, nós estamos vendo o nazismo ou fascismo na sua forma mais pura e mais tradicional. Os norte-americanos organizaram esse pessoal como tropa de choque contra a população da Ucrânia. E esse é o nazismo de verdade. Aquele nazista aqui na periferia do Brasil, não tem aquele Adolf Hitler de Pernambuco? Como é que é o nome do cara? O Alex. Hã? O Alex. O Alex Guimarães. Né? Ele se considera o Adolf Hitler de Pernambuco. Esse aí não é um nazista de verdade. Esse é um maluco. Os nazistas de verdade são aqueles que são organizados e treinados pela OTAN. Esses são nazistas de verdade. Quer dizer, é uma milícia, um exército de combate que o imperialismo cria para combater a classe trabalhadora e os povos. A Ucrânia está cheio disso daí. Faz parte da política de dominação do imperialismo na Ucrânia. E é uma parte essencial. Né? Aí você vê, tem muitos argumentos que assim, não, mas esses nazistas, não, os nazistas, primeiro são muitos,
Você tem vários grupos nazistas, né? Os russos desmantelaram lá o chamado batalhão Aidar. Não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver. Na RT mostraram o cidadão e com as costas tatuadas, ele com uma frase típica dos nazistas, a suástica no braço e tal. Em Mariupol, você tem o batalhão Azov, que é o mais famoso deles. Você tem o pessoal do Svoboda, e você tem um monte de milícias que fazem parte do Pravi Sector. Isso daí não apareceu do aquém e do além. Isso aí foi implantado, foi organizado, treinado e financiado pela OTAN. E se nós temos problema com o fascismo, é aí que a gente tem que olhar. Porque é daí que vai ter um fascismo para valer, de verdade, vai sair daí. Você vê que no Brasil começou a aparecer um fascismo, de onde que saiu isso daí? Da campanha golpista organizada pelo imperialismo. Aí tem gente que fala assim, não, os liberais, eles não são fascistas, eles são democratas. Aí o que a gente vê? O MBL, que seria o liberal por excelência, foram... claro que era um golpe de propaganda, ficou claro depois, né? Eles foram lá na Ucrânia para dar ajuda na Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia é a verdadeira capital internacional do nazismo, graças à OTAN. Além do MBL, que foi agora, né? Antes, vários setores bolsonaristas foram para lá. A Sarah Winters, ela falou, eu tive na Ucrânia, fui treinada na Ucrânia. É um campo de treinamento da extrema-direita internacional. Eles estão treinando pessoas para agir em vários países a serviço da política dos norte-americanos. Esse é o nazismo de verdade, que existe, que é concreto, que está sendo organizado e que aparece na sua forma mais tradicional, ou seja, um batalhão de choque do imperialismo. Aí tem esse pessoal, né? Nem vale a pena comentar muito, o pessoal fala, não, mas como que o país é dominado pelos nazistas se o Zelensky é judeu? Bom, é que acontece que esses nazistas, eles já não têm preocupação com os judeus. Eles têm preocupação com os árabes, eles têm preocupação com os russos, não com os judeus. Os judeus, inclusive, ajudam a financiar esses nazistas aí. Então, quer dizer, a gente não pode ficar preso, né, a uma aparência, uma coisa antiga. E o problema do nazismo na Ucrânia é um problema muito sério. Logicamente que nós não vamos entender que o Putin vai acabar com o nazismo mundial atacando a Ucrânia. Não é isso que vai acontecer. Mas que lá é um viveiro de nazistas, não há dúvida nenhuma.